Olá, chegamos no nosso capítulo 23 do livro de Provérbios. Vamos ler? Esse capítulo é bem grande. Eu vou começar lendo, depois a gente faz as aplicações para a nossa vida diária. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegrem o seu pai e a sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez. O capítulo 23 de Provérbios é um manual de sobrevivência do autocontrole. Se o capítulo 22 focou na reputação e na educação, o capítulo 23 foca no domínio próprio diante de tentações como poder, comida, riqueza, inveja e vícios. Salomão já começa no versículo 1 com um conselho: põe uma faca à sua garganta, se és homem de grande apetite. Ele fala sobre domínio próprio e sobre etiqueta quando estiver à mesa com as pessoas. Nos versículos 4 e 5, Salomão fala sobre a ilusão das riquezas. E ele diz assim: não te fatigues para enriquecer. E no versículo 5 ele diz: porventura, fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas e voará ao céu como águia.
Nesses versículos, Salomão não condena o trabalho, nem você desejar ter uma vida melhor, mas ele condena a obsessão pela riqueza. Então, cuidado, sonda seu coração e veja se você está ultrapassando o limite. Trabalhe com excelência para conquistar as coisas na sua vida, mas não sacrifique a sua saúde, a sua família e nem os seus valores. Lembre-se de uma coisa: o dinheiro é um excelente servo, mas ele é um mestre terrível e instável. Nos versículos 12 e 23, Salomão fala a respeito do valor do investimento pessoal. Ele diz assim: compra a verdade e não a vendas. Também a sabedoria, a disciplina e o entendimento. O conhecimento tem um preço, tempo, esforço e renúncia. Mas o benefício é eterno. Comprar significa que você deve estar disposto a pagar o preço para aprender. Não vender significa que nenhum lucro vale a perda da sua integridade. Eu quero te dar um conselho. Invista no seu crescimento espiritual e intelectual com livros, cursos, mentorias. Esse dinheiro nunca é um gasto, mas é um investimento. Então, esteja sempre estudando, esteja sempre procurando aprender algo novo. Nos versículos 17 e 18, nós vemos Salomão falando sobre o perigo da inveja. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que ignoram os princípios de Deus e elas parecem que estão se dando bem, mas Salomão ele diz: não tenha inveja delas, mas permaneça no temor do Senhor. Salomão diz no versículo 18 que a sua esperança não será frustrada. Permaneça firme nesse caminho da integridade, da sabedoria, e você não terá a sua esperança frustrada. Salomão nos alerta sobre o abismo e o perigo do vício nos versículos 29 até o 35. Olha como a Bíblia relata a dependência e o alcoolismo. Tudo começa com uma curiosidade e depois leva à dependência. A pessoa não consegue mais largar. Entenda uma coisa: o vício começa onde o domínio próprio termina. A aplicação para a nossa vida diária hoje vai ser diferente. Escolha uma dessas áreas que eu já falei aqui para focar nas próximas 24 horas. Pode ser comer com mais consciência, pode ser evitar uma reclamação por inveja. Escolha alguma coisa para você focar, se dedicar e você aprender. Eu quero terminar esse estudo deixando para você o versículo 7. E eu vou ler em outra versão, que diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Salomão está dizendo aqui que os nossos pensamentos, eles são poderosos. E como é importante nós pensarmos da forma certa, da forma adequada. Se os nossos pensamentos são tão poderosos a ponto de afetar a nossa vida ou de mudar alguma coisa na nossa vida, então pensar da forma correta deve ser uma alta prioridade para nós. Paulo já diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: tudo que for bom, tudo que for puro, se é algo verdadeiro, nisso pensai. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que não devemos nos conformar ao padrão deste mundo, mas devemos renovar completamente as nossas mentes para que possamos provar por nós mesmos a boa e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus tem bons planos para nós, mas nós não vamos vivê-los se nós continuarmos apegados à velha forma de pensar. Comece a pensar coisas boas a respeito de você,
a respeito da sua vida, a respeito da sua família, e você verá uma grande transformação na sua vida. A partir do momento que você substituir os pensamentos negativos e ruins por pensamentos bons, como Paulo disse em Filipenses 4:8, coisas boas vão acontecer na sua vida. E eu quero profetizar bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu te aguardo amanhã para o estudo do capítulo 24.